Boa noite, mais uma vez reunidos em torno do livro Boa Nova, ainda no capítulo 9, num diálogo entre Jesus e o discípulo e apóstolo, Simão, o Zelote. O pano de fundo desse diálogo é a questão de jovens e velhos para servir ao reino de Deus, instalando ele em nós e depois na coletividade. O cenário que se apresenta é os mais jovens desconsiderando a participação dos mais velhos e os mais velhos, no caso só Simão, sentindo-se desconfortável com aquela postura dos mais jovens e inconscientes. Então tem um diálogo de Jesus que nós já trabalhamos semana passada e nós vamos continuar esse diálogo. Eu coloquei como tema, qual a postura dos mais maduros diante dos mais jovens? Porque hoje é o que Jesus vai trazer para Simão e depois, em seguida, Simão vai demonstrar praticamente, na forma de aplicação, de ações, tudo aquilo que ele conheceu, sentiu, e aí então nós veremos um processo de tomada e expansão de consciência desse apóstolo. Então vamos à leitura. Nós estamos então no final do capítulo 9 do livro Boa Nova. Humberto de Campos, que é o espírito responsável na psicografia de Francisco Cândido Xavier, assim fala: não te magoes, Simão, a palestra dos jovens da terra. Presta atenção, por que jovens da terra? Porque há espíritos joviais que não agem com essa imaturidade característica do período de jovens vinculados ao planeta Terra. Vou me fazer entender. Quem leu aquele livro Memórias de um Suicida vai ver lá um personagem muito interessante fazendo as atividades de recuperação dos suicidas. Eu não me recordo o nome dele, mas me recordo um papel que ele teve na época do Cristo. Ele foi uma das crianças que Cristo se referiu quando assim disse: deixai vir a mim as criancinhas. Pois é, aquela alma, aquele ser, na atualidade, quando da escrituração do livro Memórias de um Suicida, ele atua no mundo espiritual, em nome de Maria, Mãe de Jesus, no acolhimento no Vale dos Suicidas, aos suicidas, e tem um papel de orientá-los, de educá-los, de produzir experiências lá no Vale dos Suicidas, já em processo de início de reestruturação até perispiritual. E o que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar que aquele ser que foi a criança, que sentou no colo de Jesus e que os discípulos não deixavam chegar porque eram crianças, e Jesus falou: deixai vir a minhas criancinhas, se referindo nesse ponto que nós devemos manter as características da infância da terra, que é humildade, sinceridade, confiança no pai. Tal uma criança confia no seu pai biológico. Pois bem, esse ser que eu tô para falar que é Aníbal de Silas, mas eu não tenho certeza no nome. Salvo eu me engano, é esse mesmo.
Aníbal de Silas se mostrava no mundo espiritual com uma aparência de jovem, jovial. Por quê? Porque nós estamos lendo aqui e verificando que não importa a forma, não importa o rótulo. Pode ser velho na terra e ser inconsequente. Pode ser jovem na terra e ser mais maduro do que muitos seres. Porque não é a idade cronológica na terra, mas sim a bagagem espiritual, a maturidade do senso moral que o ser vai adquirindo nas várias reencarnações sucessivas. E pode, numa existência, estar sendo olhado biológica como jovem, mas é um ser já bastante vivenciado. Deu uma ideia do porquê aqui Humberto de Campos se refere que Simão, não te magoe a palestra dos jovens da terra, porque naquele momento os discípulos, tal qual Tiago menor, que é o que vai ser aqui objeto de maior atenção, ele ainda mostrava-se imaturo no início do discipulado. Portanto, para nos mostrar que ninguém aqui está pronto, ninguém aqui está no 100%. Mesmo os discípulos foram escolhidos pelo perfil, como nós lemos nos capítulos anteriores do livro Boa Nova, pela boa vontade, pela sinceridade, não porque já eram anjos, prontos e acabados, mostrando que é possível que cada um de nós se torne na Terra uma referência, se não para a coletividade toda, mas para aquela coletividade que nós estamos inseridos. Núcleo familiar, vizinhança, trabalho profissional. Deu uma ideia? Então vamos lá. Palavras de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Então, é aquele paralelo que o Cristo Jesus fez dos jovens como sendo flores. Eles são uma promessa de dar fruto. Pode dar fruto, mas também pode ir lá, ser arrancada antes e vai fazer parte do cortejo. Deu uma ideia? Que é uma promessa a juventude, que vai depender da escolha do jovem e da condução que nós, responsáveis por eles, os impregnamos. Quando te cerque, agora já vem o roteiro prático de como fazer com os jovens da Terra, cuja marca registrada normalmente é inconsciência, mas uma euforia, uma vontade de acertar, de fazer, de crescer, de ser e acontecer. Então, olha aqui o que o Cristo Jesus nos orienta com relação aos jovens que ombreiam a existência junto conosco. Quando te cerque o burburinho da mocidade, então quando cerque o burburinho, aquela volatilidade dos jovens, tal qual a volatilidade do perfume da flor, qual é a postura? Do mais maduro, do que já viveu essa experiência na Terra e muitas vezes em muitas encarnações. O que é para fazer? Ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Uau! Então, aqueles jovens que estão no burburinho, mas trazendo trabalho, fazendo reflexões, buscando alinhar-se com o alto, no pensar, no sentir e no agir. Ame-os. Dê sustentação no campo do sentimento, com o melhor que a gente tem. Entretanto,
não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconscientes. Deu uma ideia? Tem umas florezinhas de jovialidade, ou seja, tem jovens que eles são levianos, inconscientes. Como fazer com eles? Sorria. Não está falando aqui critique, condene, julgue. Não. Sorria. São crianças que pedem cuidado. E existe uma lei aqui espiritual, na Terra, que vigora em tudo, até na lei do trânsito. O maior cuida do menor. Não é assim no trânsito? O veículo maior tem que respeitar o veículo menor, até chegar no pedestre que não tem veículo nenhum. É uma lei natural. Então, se somos brindados com um pouco de luz de consciência pelas nossas experiências sucessivas, olhemos essas flores que têm um perfume ainda de inconsciência, ainda de leviandade, nos disponibilizemos a ser para eles quando eles precisarem, porque vão precisar. Ser para eles a porta aberta do coração, a recebê-los quando eles busquem. E para isso não dá para criticar. Sorria. Nem que o sorrisinho seja amarelo. Mas não combatamos, não fechemos as portas para que eles possam chegar quando precisarem. São crianças que pedem cuidados, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Olha que bonito, característico de um poeta, Humberto de Campos, né? São abelhas, os jovens inconscientes, levianos, são abelhas que ainda não sabem fazer mel, ainda não sabem produzir a finalidade a que vieram, porque são abelhas já. Então, já são filhos de Deus já. Mas ainda não sabem colocar essa herança, essa filiação, favorecendo os que estão próximos, com a sua energia, com a sua força, com a sua coragem, com o seu destemor, com a sua alegria. Ainda não sabem. Ainda. Porque toda abelha aprende. Toda abelha diz a que vem. E nós somos filhos de Deus. Vamos também dizer a que viemos. Se não agora, daqui a pouco. O que é o agora diante da eternidade? Um sopro. Então, tenhamos firme propósito nas coisas que hão de vir. Definição de fé. Continua Humberto de Campos. Perdoa-lhes, Simão, os entusiasmos sem rumo. Como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida? Alguém fica lembrando ou criticando a criança que ainda cai nos primeiros passos da vida? Não. Então, os jovens são ainda meninos na inconsciência. Olha de novo a palavra. Eis a chave a ser mudada. Expansão de consciência. Eis que tem que ser nossa busca. E quando nós expandimos a nossa, isso reverbera no nosso campo vibracional, atinge os mais próximos, mais diretamente, mas continua reverberando no planeta todo, de forma que nós somos responsáveis pelo planeta todo. Essa vibração coletiva
nós também colaboramos. Esperamos que estejamos colaborando positivamente. Que eis a nossa finalidade aqui. Os mais lúcidos conduzem os menos lúcidos. Lembra da lei que eu lembrei? Os maiores cuidam dos menores. Perdoa-lhes o entusiasmo sem rumo. Como se deve esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida? Esclarece-os. Olha só, já temos o segundo ou o terceiro, né? O primeiro é sorrir, tá bom? Os mais conscientes, os jovens mais lúcidos, é fácil. Amar é facinho. Aqueles que nos entendem, nos compreendem. Agora, os inconscientes. Prestar atenção no primeiro movimento de alma que temos que ter? Sorrir para com eles. Segundo movimento de almas que devemos ter, após sorrir, perdoar os movimentos inconscientes. Agora, o terceiro movimento. Esclarece-os, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar, no conjunto da obra divina, o esforço que te compete. Mais ou menos assim. Se está umbriando a existência com você, isso significa que esse trabalho é teu, não é do vizinho. Deu uma ideia? Então, a vida nos traz o cenário em que cada um devemos atuar. Então, se jovens inconscientes se aproximam de nós, sorria, perdoa e esclarece, na certeza que o único que pode esclarecer é você. Porque se chegou é para ti, não é para outro. Deu uma ideia do roteiro prático que o Cristo está dando com relação a como lidar com os nossos jovens? Esclarece-os, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Está parecendo a lição anterior, né? Quando Jesus trabalhou um capítulo inteiro sobre bom ânimo, agora com o apóstolo Tadeu. Então parece que a notícia que serve para todo discípulo, dentre os quais nós, da atualidade, que estamos aqui dispostos a seguir os ensinos crísticos, dispostos a alinhar o nosso centro coronário com a fonte da vida, ou seja, alinharmos, elevarmos para o alto, para Deus, voltarmos para a casa do Pai. Bom ânimo, alegria. Não fique achando que você é coitado de mim. Não. Alegria, coragem, bom ânimo. Quero lembrar, me fez lembrar do último diálogo de Jesus com os discípulos. Isso está relatado em João, se eu não me engano, capítulo 14. O último sermão de Jesus, em particular com os discípulos. Depois que ele traçou um roteiro antes do processo de crucificação e de morte, ele diz o seguinte: levantai-vos e caminhemos. Prestarem atenção? Levantar, não ficar estacado, parado, inerte. Só que ao caminhar, não é sozinho. Porque aí caminhar, Jesus se coloca junto. Prestar atenção na informação? Levantai-vos, nós, e caminhemos, nós e ele. Deu uma ideia? Então, é isso que Jesus está falando aqui para Simão, o Zelote. Vai e tem bom ânimo.
Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Então aqui Jesus está fazendo, digamos assim, um trocadilho. Porque veja a instrução. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste na noite. Ou seja, ele está fazendo um paralelo entre a velhice e um dia. A velhice é como se fosse o dia acabando, a noite chegando. Não há coisa mais triste que de um velho, né? Jesus falando, né? Não há coisa mais triste de um velho sem esperança em Deus. Porque parece um irmão triste da noite. O Espírito Emmanuel faz a comparação, em vez de usar o dia, ele usa as estações do ano. Ele fala o inverno da velhice. Aqui Jesus, o Cristo, nos fala em noite. A velhice é a noite. Mas não há nada mais triste do que um irmão sem esperança em Deus. Parece uma noite. Mas, lembra? Tudo que tiver depois do mais é o que interessa. É o que fica. É o que é realidade. Mas eu venho, quer dizer, eu, o Cristo, Jesus, venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Ó, velhice é característica do ciclo biológico da Terra. Envelhecer e morrer é final de ciclo de nascer, mas não é final de ciclo de vida. Por isso que Jesus está usando esse trocadilho comparativo, para que traga Simão a razão de que a velhice é para a Terra. Mas eu estou falando para a alma imortal, que não vai morrer nunca. É um dia perene. Ah, sinto informar todo mundo que você é imortal, tá? Aliás, sinto não. Alegro-me. Então, não nos prendamos ao estágio biológico chamado velhice. Porque ele é transitório. Na noite da Terra. Mas Jesus, um Cristo, veio trazer notícia de um dia perene. O que é um dia perene? Perene é que nunca vai acabar. Então, alegremos-nos. Somos almas imortais. Então não tem que entristecer. A velhice é provisória. A morte é provisória. Ela não é eterna. Eterna é a vida. Não existe oposto para a vida. Se alguém for falar morte, eu já trabalhei isso. Morte é o oposto de nascer. Morte não é o oposto de vida. Certo? Porque vida não tem fim. A partir do momento que fomos pensados, amados por Deus, criados por Ele, já somos igual a Ele. Imortais. A argumentação que o Cristo usa é para nos convencermos de que as nossas ilusões não têm sentido diante de evidências, diante de argumentações filosóficas irrefutáveis. Mas cada ser caminha de acordo com o que escolhe, né? Para nós é a argumentação que nos alivia, que tira pesos de nossos ombros. Então, Jesus continua. Eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Dando Jesus por terminado seu esclarecimento, Simão o Zelote se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Para tudo e vamos prestar atenção aqui. Aonde é que vem energia nova? É aqui na cerebração?
Se fosse cerebração, todos os matemáticos não seriam ateus. Só para fazer uma comparação. Aonde que vem energias renovadas? É no sentir. Então a gente pode até ser esclarecido, mas se esse conhecimento não baixar para o campo do sentimento, cuja sede do espírito, desde os judeus antigos, é o coração, não se terá energia nova. Então, vemos dessa forma cada fala de Jesus nos remete a despertar em nós o que nós somos em essência e em realidade. Almas imortais, independente se estamos nas fases de criança, adolescência ou velhice. E nós devemos sentir. Lembra nos capítulos anteriores onde é que o Espírito amoroso de Deus habita em nós? É no sentir. Somente lá é que nós vamos sentir uma energia nova, recebido no coração. Lá é a sede do Espírito amoroso de Deus, que habita em todos nós. Lá é a sede, só trocando o nome, tá? Que é a mesma coisa, do Espírito Santo em nós. Lá é a sede do Cristo que há em nós. Lá é a sede de Deus em nós, da consciência em nós. Se nós, com boa vontade, recebermos isso, sentirmos isso e operarmos nessas bases, vai haver mais leveza. Inicia agora no capítulo 9, aquele último item, em que fala assim: voltando à casa pobre, Simão Pedro, voltando para sua casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleofas. Esse Tiago não é o irmão de João. João e Tiago maior é filhos de Zebedeu e Salomé. Esse Tiago é conhecido nas tradições religiosas como Tiago menor. Ele é filho de Cleofas e Alfeu. Então encontrou o Tiago falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para as suas forças realizadoras. Olha aí o papel do jovem, mesmo que às vezes com momentos inconscientes. No caso era um menino que estava pregando para outros meninos, outros jovens, com ardor, usando as suas forças realizadoras. Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais novo, que é Tiago, mais moço, não o ofendeu, porém fez uma pequena alusão à sua idade, para destacar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores mais jovens. Deu uma ideia da inconsciência? O ideal até parece muito justo. Educar os outros amigos. Mas precisa fazer alusão
inconsciente, que não é dignificadora, que não eleva. É um comentário assim que poderia ser dispensado porque não acrescenta nada. Os jovens fazem isso. Abelhas que ainda não sabem fazer mel, porque mel é doce, não ofende, não magoa. Deu uma ideia da comparação anterior? Só serve. Quando a gente está mais maduro, a gente só serve. Igual o roteiro que Jesus falou lá. Sorri, perdoa e esclarece. Vamos ver se Simão consegue fazer esses 3 movimentos de alma? Então vamos lá. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúme, algo já mudou do campo íntimo de Simão. Ele já não ficou mais perturbado. Então se moveu diferentemente na face interna. E isso está presente no livro Pensamento e Vida. Primeiro vem o interno, para depois se transformar em pensamento, para depois se transformar em palavra, para depois se transformar em atos. Então, já começou bem. Nenhum laivo de ciúmes. Recordou Simão as elucidações do mestre. Acessou o alto, o crístico, entendeu? Alinhou seu centro coronário com o alto, buscou recursos dentro dele mesmo, que está lá no centro cardíaco, né? O Espírito Santo, lá no coração, a sede, né? Recordou as elucidações do mestre e logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só, falou-lhe com brandura. Uau, presta atenção aqui, ó. Esperou fazer silêncio, porque no burburinho, nos pensamentos, nos sentimentos atormentados, na inconsciência dos movimentos dos jovens, não adianta chegar. Serenar no silêncio. Deu uma ideia? Da abordagem psicológica ideal que o Cristo mostrou para ele e ele está conseguindo exercitar. Por isso que eu falei que o tema dessa live seria como agir com os jovens de forma prática, porque aqui tem os exemplos, passo a passo do que fazer. Então vamos lá, silêncio. Então no meio do tumulto não adianta, é igual falar com o bêbado, não adianta, ele está embriagado. E os jovens ficam embriagados, com alarido, com alegria. Não adianta naquele momento. Serena, silencia. E depois, o momento ideal para esclarecer. Quando o Tiago estava só. Deu uma ideia? O Tiago fez uma alusão pejorativa em público. Por isso que não foi consciente. Por isso foi um movimento inconsciente, não alinhado com o alto. Agora, a resposta do mais maduro é em que momento? Quando tá só. Porque é de coração para coração. Não é de mente para outra mente. Ou uma mente querendo falar um coração. Não resolve. E falou-lhe com brandura, quer dizer, o jeito. Entendeu? Quando e como. Para abordar situações delicadas. Para evitar os conflitos. Deu uma ideia? Por isso que a gente fala que Jesus é um pedagogo e um psicólogo no mais alto grau, nos orientando, falando-lhe com brandura. Nós vamos deixar esse diálogo de Simão e Tiago menor para quarta-feira, tá bom, amigos? Senão vai ficar muito extenso porque ainda tem um bom trecho.
E é com alegria no coração que despeço de vocês, em especial a Silvana, que aguentou até o fim, né? Gratidão, paz e luz a todos. Beijos no coração.